E hoje, em um cenário de desinformações e muitas dúvidas, eu recebo Bárbara Souza, uma empresária do Rio Grande do Sul, que fez uma releitura do The Learning NX, ou seja, um dos principais seminários quando nós falamos de empreendedorismo mundial. The Learning NX foi uma companhia de Donald Trump. E eu estou hoje de frente com a empresária que conseguiu fazer essa leitura e trouxe essa concepção aqui para o Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Mas para começar, quem é Bárbara Souza e também como surge essa ideia de criar um grande congresso? Boa tarde, Daniel. É uma honra estar aqui contigo neste programa Dr. TV, que está entrevistando muitas autoridades. E Bárbara Souza é ousada, intensa, sonhadora. E aí vem o Líderes Futuristas, que é um projeto que eu morei 4 anos em Brasília e eu tenho um network muito vasto, tanto na área de políticos, líderes e empresários. Então, eu uni o útil ao agradável e tive a grande ideia de criar o Líderes Futuristas, que é um congresso de desenvolvimento, tecnologia e inovação, que une o setor público-privado, área da saúde, todas as áreas unidas em um local só para discutir a tecnologia, o desenvolvimento e a inovação. Bárbara, por que eu costumo, sempre quando me encontro com você, colocar o Líderes Futuristas como uma releitura do The Learning NX? Eu recordo alguns anos atrás, quando vivia nos Estados Unidos, e era apaixonado pelo o cenário empresarial que Donald Trump criou em Manhattan, mas nesse período, não o atual. E esse seminário que ele criou lá era mais do que escutar palestras, mas sim realmente era um núcleo para fomentar negócios. E eu sinto isto no Líderes. Vira um hub de negócios, né? Porque muitas empresas, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, não conseguem chegar no prefeito, num deputado, num senador, num governador. Então, neste congresso, neste formato, a gente convida vários líderes e várias empresas que têm a ver com os projetos que existem nas cidades, né? O doutor tem uma empresa de saúde que está gerando uma mega inovação em vários municípios. Esse doutor ele vai ser convidado para o Congresso Líderes Futuristas, porque ele vai poder mostrar o case de sucesso dele que os prefeitos não têm acesso e às vezes nem conhecem. Sim. E, Bárbara, algo que é muito interessante, como você consegue criar uma atmosfera tão agradável? Porque muitos congressos que nós vamos se torna um pouco pesado, cansativo, e no seu é completamente diferente. O formato que você traz desse congresso, ele é extremamente agradável, você consegue transmitir uma sensação de bem-estar e proximidade. Então aquele grande líder, geralmente, ele está muito próximo da pessoa que escuta ele e essa interação ele é muito válida. Eu sinto muito isso em você, essa parte humana, né? Sabe, doutor Daniel, que as pessoas me perguntam como fazer network. Network, ele não é eu chegar na pessoa e pedir algo para ela, porque eu estou interessada no negócio dela. O network é você servir e quando você precisar, o outro vai te servir, né? Não é algo que nem muitos aqui no Sul são acostumados. Não, eu quero ser amiga do Daniel, mas é porque ele pode me dar alguma coisa. O Líderes Futuristas é algo totalmente diferente. No congresso que você participou em abril do ano passado, um dia eu estava em casa e recebi uma mensagem do fundador da faculdade Fadergues, que ela foi vendida para fora do país hoje em dia. E ele me enviou: oi, Bárbara, tudo bem? Eu queria participar do teu congresso, queria participar do painel do seu congresso. Daí eu falei: me manda a sua bio.
Eu nem sabia quem era ele. Quando ele me mandou, eu fiquei louca de vergonha, né? Porque eu não tratei ele. Mas é porque eu trato todo mundo da mesma forma. E quando o ambiente, a dona do ambiente costuma tratar todas as pessoas da mesma forma, todas as pessoas são acostumadas a conviver comigo e tratar todo mundo igual. Então não existe, tem o dono da Fadergs, o dono da QI, o campeão mundial do Grêmio, o apresentador da Record, o Daniel Dias Machado, não existe essa história. Lá é todo mundo um só, ensinando o seu conhecimento e buscando conhecimento. Então se torna um ambiente familiar, um ambiente gostoso de conversar, de trocas. Tu vai ver que nos próximos congressos vai estar o secretário de Estado, ele vai descer do palco do painel e ele vai conversar com o Dr. Daniel Dias Machado como um hub de negócios. Sim. Depois de ouvir a palestra do Dr. Daniel. Então, é um ambiente onde mostra todos os cases de sucesso num lugar só, mas convida o setor mais importante para o Estado para estar junto. Isso tem muita valia, especialmente porque eu sinto no formato mastermind. Por que eu sinto mastermind? Essa concepção de Napoleão Hill é uma ideia de aproximar pessoas, mas com uma ideia não de mais, menos, maior, menor, mas de pessoas que compartilham experiência e conseguem construir projetos, né? Sabe, Dani, que no decorrer da caminhada a gente vai descobrindo, né, a história das pessoas. Eu sei da tua história, tu sabe da minha, outros cases de sucesso. E toda a história que a pessoa começou de baixo é uma história muito interessante, né? E daí tem um amigo meu, que eu não vou ditar nomes, porque ele vai ser entrevistado, ele é secretário de Estado, mas ele foi catador de lixo. Hoje, um dos melhores prefeitos do Rio Grande do Sul, ele foi padeiro, que foi o Maranata que tu entrevistou ele. O dono da QI, o Henrique, ele criou a QI dentro da garagem da casa dele. Eu fui aluno dele, inclusive. Isso. O dono da faculdade Fadergs, ele criou a faculdade numa salinha porque ele procurava emprego e não dava um emprego para ele, né? Então, o Tinga, que é um grande amigo meu, ele tem uma história muito, que a gente não vai entrar nessa pauta, mas a história dele é muito de força, de garra, de determinação. Ele ganhava R$300 quando ele começou como jogador. E quando ele saiu do esporte, ele se perguntou para ele mesmo o que ele poderia agregar para a sociedade. Hoje ele é um dos maiores palestrantes do estado, né? De jogador, o jogador de futebol que tem a fama de ser burro, tem a fama de ser ignorante. O cara, ele montou um negócio onde ele ajuda a sociedade, ele virou um dos maiores palestrantes do estado e ele tem uma grande história de superação. Então, o Líderes, ele une pessoas com histórias. E isso é muito interessante também. Foi interessante você colocar em relação ao Tinga. Eu admiro muito a história dele, porque diferente dos Estados Unidos, onde se vê muito esporte, muito próximo da cultura, eu vejo que no Brasil, quando se fala de esporte, se pensa o quê? Numa pessoa que tem uma grande capacidade física, mas intelectual muito baixa. Não, isso é um preconceito que o brasileiro tem contra os jogadores, né? Contra os atletas. E isto, quando nós analisamos outros países, como os Estados Unidos, a pessoa que se dedica ao esporte, ela tem inclusive scholarship, que são bolsas, ela ganha descontos, então é muito próximo cultura e esporte. E você trazer uma pessoa que conseguiu quebrar essa barreira é muito válido. Eu tive ele tinha uma loja aqui em Porto Alegre, acho que eu fui visitar no Open Mall, acho que é o nome, se não me engano. Acho que é um dos primeiros shoppings aqui de Porto Alegre, que é no formato estadunidense, né, horizontal. Eu fui conhecer, e isso é muito válido, sabe? Você vê, conseguir trazer pessoas que quebraram essa barreira, fizeram algo diferente. E eu gosto muito disso. Né? É que nem você, né? Você tem uma história de superação, de garra, veio de baixo.
A gente pegou o Dr. João Colares, a mãe dele era cozinheira, o pai dele era carteiro, às vezes os pais deles deixavam de comer para dar comida para os filhos, né? Sim. E depois o tio virou governador do estado. O Tinga, a mãe dele falava para ele não ficar nas paradas de ônibus quando tivessem pessoas para não falarem que ele era assaltante por causa da cor. Então, tudo tem uma trajetória, uma história, né? Sim, Bárbara, olha que interessante. E tudo isso a gente consegue, e nós encontramos aonde? No teu seminário. Para quem não sabe, eu fui um dos alunos desse projeto que Colares teve, nos anos 90, neste período. E eu tive essa proximidade com essas pessoas por causa do congresso da Bárbara. Então, eu acho que é muito válido quando nós pensamos em networking, mas pensamos com a gestão de relacionamento, algo muito responsável. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi também quando vivia nos Estados Unidos, chamado win-to-win, ou seja, o ganha-ganha. A ideia é de servir, a ideia é de contribuir com a pessoa para depois pensar no resultado. Os resultados vão vir. Gostei muito. Sabe que existem vários formatos de congresso, de hub de negócios, que o que é fechado lá dentro, o congresso leva uma parte. No Líderes Futurista, o Líderes Futurista não leva nada. É um congresso feito, as pessoas vão. É um congresso mantido por patrocínios, as pessoas não pagam para estar lá, né? As pessoas não pagam para mostrar a sua história, a sua empresa. E isso agrega muito, porque o empresário está cansado da pessoa que chega nele para pedir patrocínio e para vender alguma coisa. Tu sabe disso, né? Sim. Eu mesma, as pessoas estão sempre me procurando para vender algo e eu não quero comprar nada. Porque o que eu entrego é algo muito rico, com pessoas muito ricas de conteúdo e de história. E tem um detalhe. No Líderes Futuristas só tem pessoas que têm história. Sim. Né? Como o dono da QI, o dono da Fadergs, o campeão mundial do Grêmio, o apresentador da Record, que esteve lá, ele tinha uma história. Os prefeitos que estão lá, eles têm uma história. E no primeiro Líderes Futuristas, eu uni prefeitos jovens, prefeitos de 30, de 29, no máximo 35 anos, num painel. E no outro painel eu uni a velha guarda, aqueles que já são da outra geração, para mostrar a forma de pensamento das duas alas, né? Os prefeitos jovens, um lançou no município dele um projeto que beneficia a população com transporte público gratuito. O prefeito lá da velha guarda, ele é um prefeito experiente, com um know-how político, mas não conseguiu botar no município dele o transporte público. Por quê? Porque nós estamos chegando numa era de prefeitos que são gestores empreendedores. Então, eles estão transformando os órgãos públicos em empresas privadas, a gestão deles, que acaba funcionando, né? Porque o setor público normalmente tem a fama de não funcionar. Sim. Esse é um formato, eu costumo fazer muitas comparações com os Estados Unidos, porque lá estive por alguns anos da minha vida, porque é um modelo que funcionou. E eu gosto muito de um modelo muito próximo disso, Bárbara. Eu lembro quando o prefeito de Nova York, para quem não sabe, vê Nova York hoje e vê como um plano de sucesso. Mas Nova York era uma cidade extremamente perigosa. Nós falamos de assassinatos, crimes. E esse prefeito criou um modelo de tolerância zero. Eu lembro muito disso, meados dos anos 2000. E ele administrou a cidade como uma empresa privada. E isso deu muito certo. Tive com o prefeito Maranata uns dias atrás. E é muito interessante o modelo de gestão que ele tem. Ele conseguiu assim, revolucionar a saúde, entre outros pontos na cidade, e eu acredito que esse formato de gestão ele é muito válido. Guaíba sempre foi coordenado por coronéis, né?
E quando o Maranata entrou, ele criou uma usina de asfalto, porque as ruas na cidade eram ruas muito esburacadas, né? Então, ele criou o que custava milhões para fazer, ele criou a usina da cidade, que produz seu próprio asfalto, e as ruas de Guaíba, hoje em dia, são todas asfaltadas, né? Guaíba, o PIB da cidade é um dos maiores do Rio Grande do Sul. Perde só para as grandes cidades, que é Caxias, Canoas, Porto Alegre. E, Bárbara, eu noto que no teu congresso, tu pauta muito sobre gestão. Eu fui em vários congressos que eu sempre escutei sobre administração, teorias, mas a gestão, como aplicar isto, eu vejo que é muito presente no teu congresso. Eu acho que por quê também? Porque são pessoas que não só herdaram, ganharam algo, mas tiveram que construir. E a construção se faz com gestão, não com sonhos, com administração, com heranças, né? Bem diferente. Sabe que quando eu era jovem, eu fui criada em Centro de Tradições Gaúchas e eu fiz teatro muitos anos. E meu pai dizia para mim que para eu ser alguém na vida, eu tinha que ser administradora, advogada, médica. Aí eu fui lá fazer administração. Só que quando eu fazia teatro, eu queria coordenar as pessoas, eu não queria atuar com ninguém. Por quê? Porque eu pegava tudo muito fácil. Então, o QI já era mais alto. Quando eu fui trabalhar no setor público, então o Líderes Futuristas ele tem uma grande história. Quando eu fui trabalhar no setor público, com 20 anos eu era coordenadora de convênios com o secretário da Saúde do Estado, em 2012, né? Então, quando eu fui trabalhar no setor público, eu reformulava tudo que estava errado, arrumava e daqui a pouco eu tinha que partir para a próxima fase, outro projeto. Por quê? Porque não conseguia ficar na mesma coisa sempre. O Líderes Futurista é algo que não é algo monótono, porque eu estou sempre conhecendo pessoas, unindo pessoas, ensinando pessoas, trocando negócios com pessoas e ajudando pessoas. Então, se tornou algo que é feito de meses em meses, não é feito um por ano, e algo que todo mundo quer participar. Por quê? Porque tem uma logística diferente do Congresso, aonde agrega as pessoas, o conhecimento e também a inovação, desenvolvimento e tecnologia, que é a grande pauta do Congresso. E na última edição, para quem não acompanhou, eu acho difícil, porque foi muito falado, nós tivemos uma edição internacional. Isso. E nós tivemos o grande privilégio de participar, ser um dos palestrantes, mas o grande diferencial, nós trouxemos profissionais do Peru, trouxemos profissionais de Tacna, que é uma região de divisa entre o Peru e o Chile, profissionais de Cusco, então dos extremos do Peru, profissionais que vieram para cá compartilhar toda essa experiência da gestão em saúde do Estado peruano. E essa edição, até vou dar um pequeno spoiler, nós vamos contar também com várias pessoas de grande renome internacional, como o Estado peruano. No Congresso Internacional você trouxe uma profissional bem famosa fora, né? Sim. No país. Nós trouxemos a doutora Anne Penhalosa, que tem um historial junto à política peruana muito grande, a família dela, e hoje é diretora de um dos maiores núcleos de cirurgia maxilofacial de Tacna. Tacna é uma cidade de referência do Peru. O que é Tacna? Tacna, nessa guerra que teve entre Chile e Peru, se o Peru tivesse perdido essa região, seria Chile. Como o Peru ganhou essa parte da guerra, então tornou-se Peru. E ela nasceu nesse local, então é um local muito próspero, e ela veio de Tacna até aqui, é muito distante, então é Tacna, Lima, Porto Alegre. Então ela veio exclusivamente para o Congresso, para compartilhar toda essa experiência que ela tem na gestão hoje, não só cirurgiana. Uma das palestrantes, né, do Congresso. O Congresso, além dos profissionais do Peru internacional,
tivemos profissionais daqui, médicos aqui do Rio Grande do Sul, e alunos de medicina participaram também da UBRA de Gravataí. A UBRA abriu um curso de medicina, né, em Gravataí, e os alunos participaram com a gente. Recordo, os alunos fizeram compartilhar experiências também, foi algo muito válido. Gostei muito também da coordenadora, foi uma experiência muito importante. E eu não tenho como não recordar, Bárbara, algo que você fez que para mim ficou marcado muito. Infelizmente, alguns meses atrás, nós perdemos um grande comunicador aqui no estado, que foi Chicão Tofani, e em uma das suas edições do congresso, você convidou ele para falar. E acho que foi o último congresso que ele foi, antes dele ficar doente. E isso marcou muito. Então, assim, Chicão Tofani, que fez muito pela televisão gaúcha, pela comunicação gaúcha. O último congresso que ele foi o seu. Chicão Tofani é uma figura inteligentíssima. E hoje eu estou levando para mim muitos conselhos que ele me deu, né? Da caminhada televisiva. E o Chicão Tofani falou sobre comunicação e informação no Líderes Futuristas, com todos os impedimentos que ele teve, porque ele já estava mal de saúde, né? Sim. Ele e a bengalinha dele. Eu lembro. Líderes participou. Eu conheci o Chicão em 2021, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, que meu pai faleceu. E ele marcava reuniões e agendas comigo para eu dar uma entrevista para ele. E eu nunca consegui. Em 2022 eu consegui sentar com ele. E aí, no decorrer da caminhada, viramos amigos. E o Chicão, ele não vai em qualquer coisa, ele não vai em qualquer congresso. Sim. Ele foi porque era importante para mim a presença dele e ele queria contribuir, muitas pessoas estariam lá para ver ele, né? E a última entrevista que eu dei para ele foi ano passado, meses antes dele falecer. Eu quis deixar muito marcado isto no Dr. TV, essa sensibilidade que você teve de convidar ele, que foi e é um ícone da televisão gaúcha, porque o Dr. TV é uma marca estadunidense que nós trouxemos para o Brasil. E não tinha como não convidar você, Bárbara, para participar deste programa e trazer toda a experiência e, mais do que isso, a visão que você teve eu sempre gosto de brincar, de falar sobre essa releitura, porque eu vejo Líderes como esse grande congresso. Eu gosto de comparar ele como esse grande congresso que ele está no livro chamado Think Big, Pense Grande, de Donald Trump. Grande. E esse livro fala de grandes negócios e lá está The Learner Next. E eu costumo falar que lá está o Líderes Futuristas, né? O Líderes Futuristas, agora este ano teremos um coquetel de 1 ano do Líderes, que legal. 1 ano do Líderes fechou em 11 de janeiro deste ano, só que iremos fazer o coquetel em junho. E iremos premiar todos os líderes futuristas que participaram dos últimos congressos e lideranças que estão fazendo projetos de inovação, tecnologia, inovação e desenvolvimento. E também este ano estamos desenvolvendo o Clube Líderes Futuristas. O clube, só que não é um clube de networking, né? Que nem tem vários clubes, tem o BNI, né? Tem vários clubes de empresários. O Clube Líderes Futuristas, ele vai ser selecionado, quem entra nele, que a gente vai formar um hub de negócios, de tecnologia e inovação. Muito obrigado, Bárbara. Foi um grande prazer e uma honra estar com você, poder escutar essa grande experiência e essa visão que você teve ao criar o Líderes Futuristas. E eu reforço novamente, sigo tendo essa visão que você é o The Learner Next, não só aqui do Sul, mas do Brasil.
sei que o próximo Think Big, essa nova edição, vou encontrar Bárbara Souza. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Uma honra estar aqui com vocês. E acompanhem lá as redes Congresso Líderes Futuristas e fiquem atentos às próximas edições.